Jesus chorou. João 11:35. Uma grande tempestade estava ocupando a mente de Jesus. Descobrimos, ao examinar o original, que ele estava indignado e perturbado. Temos uma tradução muito literal em algumas versões. Em vez de lermos, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, lemos, ele ficou comovido de indignação no espírito e perturbou-se. Qual era essa indignação? Não podemos pensar que foi provocada pela incredulidade dos seus amigos ou até pela comiseração fingida daqueles judeus maliciosos que se apressaram para acusá-lo diante dos fariseus. Mas procuramos mais longe, mais profundamente, a razão desse calor. Agora, ele estava face a face diante do último inimigo, a morte. Ele viu o que o pecado tinha feito na destruição da vida e até mesmo na corrupção da bela obra de Deus no corpo humano. Ele notou também a participação que Satanás tinha em tudo isso, e sua indignação foi despertada. Alguns entendem, ele se despertou em vez de perturbou-se. Certamente, pareceria haver um sentido ativo na expressão. Não era tanto que ele ficou perturbado quando ele se perturbou. As águas da sua alma eram claras como cristal e por isso, ao serem perturbadas, não ficaram enlameadas, mas todas foram movidas. Era possível ver que a natureza santa de Jesus se agitou e uma expressão inarticulada de aflição proveio dele. Entre a indignação por causa dos poderes do mal, o luto pela família que sofreram uma perda através da morte, a tristeza por causa daqueles que ficavam por perto na incredulidade e uma consciência aflitiva dos efeitos do pecado, o coração do Senhor estava passando, obviamente, por uma grande tempestade. Em vez do trovão das ameaças e dos relâmpagos de uma maldição, o que se percebia da tempestade interior era uma chuva de lágrimas, porque Jesus chorou. Um furacão precipitou-se por seu espírito. Todas as forças de sua alma foram perturbadas. Jesus estremeceu diante da vista que estava para ser colocada diante dele. Jesus ficou eletrizado de emoção da cabeça aos pés. No entanto, o resultado da tempestade não era uma palavra de terror, nem um olhar de juízo, mas simplesmente uma bendita chuva de lágrimas. Jesus chorou. Se toda a nossa justa indignação se demonstrasse em lágrimas de compaixão, teríamos obedecido ao texto: quando vocês ficarem irados, não pequem, como está em Efésios 4:26. Muitas vezes eu fico desgostoso com o homem, seja quem ele tenha sido, que dividiu o Novo Testamento em versículos. Parece ter aplicado o machado de modo indiscriminado em um ou outro lugar, mas eu perdoo boa parte do seu serviço desajeitado em troca de ele ter deixado essas duas palavras formarem um versículo em si mesmas. Jesus chorou. Esse é um diamante de primeira qualidade, e nenhuma outra pedra preciosa pode ser engastada juntamente com ele, pois ele é incomparável. É o mais breve dos versículos quanto ao número de palavras, mas onde existe um versículo mais longo quanto ao sentido, quanto à profundidade. Qualquer palavra acrescentada a esse versículo estaria fora do lugar. Não, deixe-o constar na sua sublimidade e singeleza solitária. Você pode até mesmo acrescentar um ponto de exclamação e escrever o versículo em maiúsculas: Jesus chorou. Existe infinitamente mais nessas duas palavras do que qualquer pregador ou qualquer estudioso da palavra poderia extrair dela, embora aplique-se a elas o microscópio da consideração mais atenciosa. Jesus chorou. Fato instrutivo, simples, porém espantoso, cheio de consolação, digno da nossa mais sincera atenção. Vem Espírito Santo, e nos ajude a descobrir por conta própria a riqueza de significado contida nestas duas palavras. Lemos a respeito de outros homens que choraram. Abraão, depois de ter sepultado Sara, chorou. A respeito de Davi, sabemos que ele chorou. Seu amigo Jonatas e ele choraram juntos em certa ocasião, sem falta de varonilidade, mas eram mais verdadeiramente homens por terem chorado. A respeito de Ezequias, lemos que ele chorou amargamente, e de Josias, que derramou lágrimas por causa dos pecados de Judá. Jeremias era um profeta que chorava. Com todo o pecado e tristeza envolvidos na nossa humanidade, não é maravilha nenhuma que se diga a respeito de alguém: ele chorou.
a terra produz cardos e abrolhos, e o coração produz tristezas e suspiros. Será que existe alguém que nunca chorou? Todos nós não sentimos às vezes doce alívio nas lágrimas? Olhando ao redor, eu poderia apontar o dedo para muitos que conheço e dizer: ele chorou, e ela chorou, e ele chorou. Ninguém estranharia isso ter acontecido. A maravilha é que o Filho de Deus, embora isento do pecado, conhecesse nos dias da carne o significado do forte choro e lágrimas. O fato digno de ser notado e registrado é que Jesus chorou. É nesse assunto que meditaremos agora, e que o Senhor torne proveitoso aos nossos pensamentos. Em primeiro lugar, quero lembrar-lhes de que Jesus chorou porque era verdadeiramente homem. Em segundo lugar, Jesus chorou porque não sentia vergonha das suas fraquezas humanas, mas permitiu-se revelar o fato de ele, também neste aspecto, ter sido feito semelhante a seus irmãos. Em terceiro lugar, Jesus chorou, e nisso ele é o nosso instrutor. Em quarto lugar, ele é o nosso consolador. Em último lugar, ele é o nosso exemplo. Podemos dedicar algum espaço a cada uma dessas 5 coisas. Primeiro, Jesus chorou porque ele era verdadeiramente homem. Muitos fatos comprovam que o nosso Senhor adotou a nossa natureza de modo bem completo. Jesus era homem, não como fantasma, nem de modo fictício, mas na realidade e na verdade ele se tornou um de nós. Ele nasceu de uma mulher, foi envolto em panos e alimentado no peito. Cresceu como um menino, era obediente aos pais e aumentou-se na estatura e na sabedoria. Na vida de homem, ele trabalhava, andava e se cansava. Ele comia como nós comemos. Vemos registrado que ele jejuava e que ele sentia fome. Depois da sua ressurreição, comeu um pedaço de peixe assado e de favo de mel, para demonstrar que seu corpo era genuíno. Sua natureza humana era sustentada, assim como a nossa, por meio de alimentos. Embora, em certa ocasião, sustentado pelo poder divino, ele jejuasse durante 40 dias e 40 noites, como homem, normalmente precisava de alimento como nós. Ele bebia líquido também e dava graças tanto pelos alimentos quanto pela bebida. Nós o achamos dormindo com a cabeça num travesseiro e descansando na beirada do poço em Sicar. Ele sofria todas as enfermidades inocentes da nossa natureza. Ele sentia fome e ficou decepcionado quando certa manhã cedo chegou uma figueira procurando frutos, mas não achou nenhum. Ficava cansado. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Sabemos que ele sentia sede, pois ele disse à mulher samaritana: dê-me um pouco de água. Na cruz, ele exclamou em febre ardente: tenho sede. Em todas as coisas, ele foi feito semelhante aos seus irmãos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isaías 53, 4. Sua humanidade era integralmente a nossa humanidade, porém sem pecado. O pecado não é essencial à humanidade. É uma doença, uma chaga da natureza, e não uma característica que se acha na humanidade conforme esta veio da mão do Criador. O homem dos homens, em quem toda a humanidade verdadeira se acha na sua perfeição, é Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro homem, como o homem foi criado para ser. Como assim podemos ver a monstruosidade do pecado no coração do homem? O fato de Jesus ter chorado é a plena comprovação da sua natureza plena humana. Ele chorou porque tinha amizades humanas. A amizade é natural para o homem. Dificilmente seria chamado homem aquele que nunca teve um amigo para amar. Os homens, ao passarem pelo mundo, ficam conhecendo muitas pessoas, mas entre essas pessoas, são poucas que recebem sua estima especial e que eles chamam de amigo. Se vocês acham que tem muitos amigos, é provável que tenham um conceito errôneo de amigo. Todos os homens sábios e bons têm ao seu redor pessoas de elite, com as quais têm mais livre convívio e nas quais confiam com maior firmeza do que em todas as demais. Jesus se deleitava em recolher-se no lar quieto em Betânia. Lemos que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Infelizmente, meus irmãos, toda amizade abre uma nova porta para a mágoa, pois os amigos não são mais imortais do que nós mesmos. Jesus chorou diante do sepulcro do seu amigo.
assim como você e eu teríamos feito, e forçosamente teremos de fazer de novo. Veja o seu Senhor chorando, assim como Davi chorava por Jonatas, e percebam como ele é humano nas suas amizades. Jesus chorou, pois ele era verdadeiramente humano nas suas simpatias. Ele não ficou meramente andando entre nós, nem simplesmente teve uma aparência humana, mas era como nós em inúmeras questões. Jesus sempre estava em contato com a tristeza. Felizes aqueles que estão em contato com ele. Nosso Senhor viu Maria e Marta chorando, e os judeus que ali estavam chorando também. Ele foi contagiado pela tristeza deles. Jesus chorou. Suas simpatias se estendiam aos entristecidos, e por essa razão, entre outras, ele mesmo era homem de dores e experimentado no sofrimento, como está em Isaías 53:3. Ele amava em primeiro lugar seu Pai no céu, cuja glória era o seu objetivo principal, mas ele amava intensamente as pessoas que escolhera, e sua comiseração por elas não conhecia limites. Em todas as aflições deles, ele se afligia. Jesus sentia mais ternura pela raça humana do que qualquer ser humano já sentiu. Ele era o grande filantropo. Ai de nós, porque o homem é frequentemente o inimigo mais cruel do homem. Ninguém trata o homem mais maldosamente do que outros homens. Nem os elementos na sua fúria, nem as bestas feras na sua raiva, nem as enfermidades no seu terror têm cometido tanta devastação entre os homens do que os homens inebriados com o espírito de ódio, orgulho e guerra. Quando tem havido tanto ódio cruel por parte do monstro mais selvagem para com a humanidade, quanto o que tem alastrado furiosamente nos corações dos guerreiros sedentos pelo sangue. Nosso Senhor estava totalmente alheio a esse tipo de sentimento. Não havia pederneira no seu coração, não havia armas no seu coração. Ele era amor e somente amor. Com o seu amor ele desceu até as profundezas da tristeza com os amados, cuja situação era triste. Ele cumpriu totalmente o preceito sagrado: chorem com os que choram. Jesus não era nenhum serafim isento de sentimentos, nenhum querubim impassível de mágoa, mas era osso de nossos ossos e carne da nossa carne. Por isso, Jesus chorou. Ele era um homem, meus caros amigos, pois ele ficava comovido com as emoções humanas. Cada emoção que não fosse pecaminosa, que já passou eletrizantemente pelo nosso peito, tem uma equivalente no peito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia ficar irado. Lemos que irado olhou para os que estavam à sua volta, em Marcos 3:5. Ele podia sentir dó quando ele não sentia. Ele podia se comover de compaixão por uma multidão que desmaiava, ou de desprezo por um governante astuto. Ele não falava com grande indignação a respeito dos escribas e fariseus. Por outro lado, ele não era tão terno quanto uma ama com uma criança quando animava os arrependidos. Ele não queria quebrar o caniço ferido, nem apagar o pavio que fumega. No entanto, pronunciava advertências fiéis e desmascarava de modo terrível a hipocrisia. Nosso Salvador, no momento descrito em nosso texto, sentia indignação, compaixão, amor, desejo e outras emoções. Jesus, que é todo terna compaixão, ficou comovido da cabeça aos pés, ficou perturbado e perturbou a si mesmo. Assim como a água é sacudida numa garrafinha, também a totalidade da natureza de Cristo foi sacudida por uma emoção poderosa enquanto estava em pé diante do túmulo de Lázaro, confrontando-se com a morte e com aquele que tem o poder da morte. Nosso Senhor comprovou ser ele um homem quando, segundo está escrito, Jesus chorou. Note também que seu corpo puro e sua alma impecável foram originalmente constituídos do mesmo modo que os nossos. Quando o seu corpo foi formado, segundo aquele texto bíblico, um corpo tu me preparaste. Aquele corpo santo possuía dentro de si mesmo os aparelhos completos da grande tristeza. As glândulas lacrimais estavam nos seus olhos. Onde não há pecado, imaginaríamos que não deveria haver tristeza. Mas na formação daquele corpo bendito, todas as disposições para a expressão de grandes tristezas estavam tão plenamente preparadas quanto no caso de qualquer um entre nós. Seus olhos foram feitos para serem fontes de lágrimas, assim como os nossos. Conforme já disse antes, e assim também repito,
Parece que não deveria haver lágrimas quando não há transgressões. No entanto, o coração do Salvador foi feito com a capacidade de conter tristeza, assim como uma ânfora para o vinho. Ainda mais, seu coração foi feito com capacidade suficiente para ser uma represa na qual grandes inundações de tristeza fossem represadas. Vejam como a tristeza se irrompe num dilúvio poderoso. Notem o registro daquele dilúvio nestas palavras espantosas e maravilhosas. Jesus chorou. Amados, tem uma fé nítida na humanidade daquele quem vocês adoram corretamente como seu Senhor e seu Deus. Ao sustentar a sua divindade, sem dúvida, sustentem a sua humanidade sem erro. Tenham consciência da humanidade literal de Jesus em todos os aspectos. 3 vezes lemos que ele chorou. Sem dúvida, ele também ficava triste muitíssimas vezes, sem que percebessem. Mas de modo abertamente conhecido, ele chorou 3 vezes. A ocasião, no nosso texto, era o choro de um amigo diante do túmulo do seu amigo. Um pouco adiante, depois de um dia de triunfo, nosso Senhor contemplou a cidade e chorou por ela. Tratava-se do choro de um profeta, o choro de um profeta a respeito dos juízos que previa. Fato que não é registrado por nenhum evangelista, mas Paulo nos conta, na Epístola aos Hebreus, que com forte choro e lágrimas, Jesus apelou àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido porque tinha santo temor. Esse terceiro registro apresenta o choro do nosso substituto, um choro sacrificial, um derramamento de si mesmo como oferta diante de Deus. Entesoure então na sua memória, querido, essas 3 lembranças preciosas: o choro do amigo com compaixão dos enlutados, o choro do juiz que lamenta a sentença que ele é obrigado a pronunciar, e o choro do nosso fiador ao sofrer dores por nós, ao carregar em si mesmo pesares que não lhe pertenciam pelos pecados dos quais não participou. Portanto, por 3 vezes é verdade que Jesus chorou. Agora, vamos mudar um pouco a direção do nosso pensamento enquanto dizemos Jesus chorou, isto é, ele não sentia vergonha da sua natureza humana. Ele poderia ter refreado as suas lágrimas. Muitos homens costumam fazer isso. Não duvido de que possa haver tristeza, uma tristeza muito grande, mesmo quando ela não for expressa abertamente em lágrimas. E de fato, a maioria entre nós deve ter sentido ocasiões em que a grande tristeza nos desferiu um golpe tão estonteante que não conseguiríamos chorar, nem conseguiríamos nos recuperar suficientemente para derramar lágrimas. O coração estava incendiado com angústia e os olhos se recusavam a derramar as gotas refrescantes. O Salvador poderia, sem dúvida, ter escondido a sua tristeza se assim quisesse, mas ele não optou por fazer assim, posto que nunca era artificial. Jesus nunca era artificial. Como o santo menino Jesus, ele estava livre do orgulho e seu coração era sensível e visível a todos. Lembrem-se, em primeiro lugar, do seu modo de falar quando conversava com os seus discípulos. Ele nunca ocultava a sua pobreza. Está em circulação uma ideia no sentido de a respeitabilidade ser mantida mediante o fingimento de possuir riquezas e posses, que serve como máscara para esconder a indigência. É considerado vergonhoso parecer ser pobre, parece que você não é abençoado, mesmo quando alguém realmente o é. Mas essa ideia de abençoado é totalmente humana e nasce de um coração longe de Deus. É fruto do orgulho humano. Jesus, ele abertamente falava a realidade da sua vida. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Lucas 9:58. E embora ele fosse rico, por amor a nós, tornou-se pobre e nunca sentia vergonha de deixar saber que era pobre. Assim, também ele era desprezado e rejeitado pelos homens, e não fingia estar inconsciente disso, desse desprezo, dessa rejeição. Não procurava dar a impressão de ser enormemente popular, nem de que ninguém tinha uma palavra para falar contra ele, mas reconhecia que as pessoas tinham dado o nome de Beelzebu ao senhor da casa. Ele sabia do que elas o tinham chamado e não sentia vergonha de ser alvo de zombaria e de repreensão. Quando eles atribuíram os milagres de Jesus ao poder de Satanás,
Ele refutou essas acusações com uma resposta esmagadora, mas não sentia vergonha porque a calúnia, bem como a pobreza, lhe sobrevieram. Quanto aos seus sofrimentos e morte, quão frequentemente nós o achamos conversando com seus discípulos, a ponto de Pedro tentar calá-lo, se pudesse. Nosso Senhor falou a respeito de ele mesmo ser traído pela mão dos pecadores, maltratado e cuspido. Falava abertamente que seria levantado. Ele até dedicou atenção aos aspectos minuciosos de sua paixão iminente. Queridos, ele não desejava negar o triste destino que sabia que o aguardava, porque ele morreria se fosse necessário, sem nada dizer a respeito. O Salvador não era assim. Ele se tornou homem e não ficava envergonhado com o que necessariamente acontecia como parte da sua humilhação. Sendo achado em forma de homem, ele se torna obediente a tudo quanto se exigia da sua humanidade. E diante de todos que o viam, ele tomou sua posição nas fileiras. Jesus chorou. Jesus chorou nessa ocasião, embora o fato pudesse levar a mal-entendidos e pudesse levar a interpretações errôneas. Vocês não acham que os judeus que estavam em pé ali diriam com zombaria: vejam, ele chora. Aquele que realiza milagres está chorando. Ele se define como filho de Deus, porém fica em pé ali chorando, como qualquer homem comum. Ali, querido, ali havia oportunidade para zombar da sua manifesta fraqueza e até mesmo de blasfemar diante do sinal evidente dessa fraqueza. Mas nosso Senhor não agia segundo alguma política determinada. Ele permitia que seus sentimentos verdadeiros fossem vistos. Ele não reclamou para si, como faz o estoico, o respeito pela sua varonilidade, mantendo-se fechado em si mesmo e se recusando a deixar os homens verem que ele tinha sentimentos iguais aos deles. Não, Jesus chorou. As lágrimas talvez não sejam algo considerado varonil, mas são naturais para o homem. E Jesus não quis ser artificial. Os inimigos podiam dizer o que quisessem e até blasfemar em relação a ele ou ao seu Deus, mas Jesus não iria desempenhar um papel de ator no palco a fim de silenciá-los. Ele expressa somente a verdade e chora movido por seu coração bondoso. Pensa mais em Maria e em Marta e no conforto que sua compaixão pode lhes oferecer do que na zombaria e nas objeções dos incrédulos que poderiam usar a fraqueza amorosa da humanidade de Jesus como pretexto. Jesus chorou, e assim ele revelou seu amor por Lázaro, de modo que outros o vissem e exclamassem: vejam como ele o amava. Essa é uma das comprovações de que nosso Senhor não hesita em declarar seu amor ao seu povo. Enquanto ele passava por este mundo, ele não se envergonhava em achar amigos entre os mortais comuns. Nosso glorioso Senhor, agora que ele está entronizado, não sente vergonha de nos chamar irmãos. Ele não sente vergonha em estar com o nome lavrado no mesmo registro que o seu povo pobre. Suas faces recebiam suas lágrimas como orvalho, lágrimas do tipo que gotejam dos nossos olhos, e mediante aquelas lágrimas, todas as pessoas conheciam que tipo de amor ele tinha para com os seus escolhidos. Bendito seja o seu nome. Muitos homens de grandeza podem se simpatizar de um pobre e o apoiar com dinheiro, não com amor expresso em lágrimas. Mas aqui o bendito mestre, no meio da multidão reunida, reconhece Lázaro morto e apodrecendo como seu amigo, e sela com lágrimas a aliança do seu amor. Jesus chorou. Ele não sentia vergonha de assumir a aflição que o pecado causava à sua alma santa, nem a facada que sentiu no coração ao ver a morte. Ele não suportava ver o sepulcro com sua corrupção. Nunca pensemos a respeito do pecado e da desgraça da nossa raça sem sentirmos tristeza. Nunca devemos ser assim. Confesso que nunca atravesso essa cidade enorme sem me sentir infeliz. Nunca passo de uma extremidade de Londres para outra sem sentir uma nuvem sombria e escura pesando como mortalha no meu espírito. Como meu coração se sente partido por você, ó cidade pecaminosa de Londres. Não acontece assim com vocês, ó meus irmãos? Pensem nas suas favelas, nos seus pecados, na sua pobreza, na sua impiedade, na sua embriaguez, nos seus vícios, nas suas depravações. Essas coisas podem facilmente atravessar o coração como uma espada afiada. Como Jesus teria chorado em Londres. Ele não podia ficar em pé diante de um sepulcro solitário, pronto para ver um único cadáver sem chorar. Ele via naquela única morte a representação daquilo que o pecado tem feito em escala tão grande,
que é impossível calcular a devastação, e por isso ele chorou. O que tu não tens feito, ó pecado? Tu mataste todos os homens, tu mataste todos estes, ó morte. Que campo de sangue Satanás tem feito desta terra? O Salvador não podia ficar impassível na presença do destruidor, nem se aproximar da porta do palácio da morte sem profunda emoção. Disto ele não se envergonhava de modo algum, e por isso não refreou as suas lágrimas. Jesus chorou. Irmãos, a emoção santa não é uma emoção da qual nos envergonhemos. Se em qualquer ocasião, em meio à iniquidade e à devassidão do mundo, você chorar, não oculte suas lágrimas. Que os inconscientes vejam que existem pelo menos uma pessoa que teme a Deus e treme quando o santo é provocado e desprezado. Jesus chorou, embora ele estivesse a ponto de operar um milagre maravilhoso. A glória da sua divindade não o levou a ter vergonha da sua humanidade. É coisa singular que ele chorasse imediatamente antes da alegria de ressuscitar a vida a Lázaro. Ele é Deus, pois está a ponto de chamar Lázaro para fora do sepulcro, mas continua sendo homem como sempre, e por isso ele chora. Nosso Senhor era tanto homem quando ressuscitou o morto, quanto era quando trabalhava na oficina da carpintaria do seu pai em Nazaré. Ele não sentia vergonha de reconhecer sua própria humanidade real no mesmo momento em que comprovou ser a ressurreição e a vida. Até mesmo hoje, na glória dos céus, são visíveis as suas chagas, as marcas da sua morte em suas mãos, pés e lados, a fim de demonstrar que, embora ele seja Deus, não sinta vergonha de ser reconhecido como homem. Ele faz disso um dos seus nomes gloriosos: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Assim descreve sua conexão com a nossa humanidade na vida e na morte. Amados, Jesus chorou. Jesus chorou para mostrar que não desdenhava a fraqueza daquela natureza que ele assumira, a fim de poder redimi-la para Deus, para a glória de Deus. Vocês devem se lembrar que nosso Senhor Jesus exerceu 3 anos de ministério e que cada ano era assinalado por uma ressurreição. Jesus, no começo, ressuscitou a filhinha de Jairo, em cujas feições ainda perfeitas a morte quase nem sequer colocara o seu selo. Depois, ressuscitou o jovem diante das portas de Naim, que estava sendo levado para o seu sepultamento, morto, mas ainda não se encontrava corrompido. Agora, no fim, Jesus consome sua glória ao ressuscitar esse Lázaro, que jazia morto havia 4 dias. No entanto, quando Jesus chegou a essa maravilha suprema e assim demonstrou a perfeição da sua divindade, ele não desdenhou ficar em pé diante de todos e chorar. Jesus é a ressurreição e a vida, porém, Jesus chorou. Em terceiro lugar, nosso Senhor Jesus é nosso instrutor no choro. Essa é a parte mais prática dessa mensagem. Não deixem de acolhê-la mediante o ensino do Espírito Santo. Observem por que Jesus chorou e aprendam uma lição. Ele chorou porque esse era o seu modo de orar nessa ocasião. Estava para ser realizado um grande milagre, e grande poder do alto era necessário. Como homem, o Senhor Jesus clama a Deus com sinceridade intensa, e acha na forma de choro a melhor maneira de expressar o seu sentimento. Nenhuma oração prevalecerá com Deus mais do que uma petição em forma de lágrimas, a qual, sendo destilada a partir do coração, goteja pelos olhos e rega a face. Então você chega até Deus quando Ele ouve o som do seu choro. O anjo em Peniel escapará das suas mãos quando elas estiverem secas, mas se você as molhar com lágrimas, vai segurá-lo com firmeza. Antes de o Senhor Jesus usar o poder que ressuscita Lázaro do sepulcro, ele apela a Deus com forte choro e lágrimas. O Pai atende o seu filho que chora. Vocês, caros amigos, se vocês quiserem ser vitoriosos em oração, devem chorar enquanto oram. Que sua alma se desperte para o desejo fervoroso e que se aflija a ponto de ficar angustiada. Então, vocês prevalecerão. Jesus chorou a fim de nos ensinar a batizar nossas orações a Deus numa onda de profunda tristeza de coração. Jesus chorou ainda porque antes de ele poder despertar o morto, ele mesmo precisava ser despertado. Uma só palavra dele poderia ter realizado a maravilha. Sim, sua mera volição teria bastado, mas visando a nossa instrução, não foi assim que ele agiu.
Havia um tipo de mal que não saía senão com oração e jejum. E aqui estava um tipo de morte que não cederia, a não ser que o Salvador gemesse e chorasse. Sem grande esforço pela vida de Jesus, a morte em Lázaro não podia ser subjugada. Por isso, o Senhor se despertou e aplicou todas as suas forças e perturbou todo o seu ser para a luta na qual entrara. Aprenda com isso, meu irmão, que se você pensa em fazer um grande bem ao salvar pecadores, você mesmo não pode ficar semi-adormecido. Você deve se afligir, até mesmo chorar. Talvez a coisa mais difícil na conquista das almas seja colocar-nos num estado apropriado. Os mortos podem sepultar os mortos, mas não conseguem ressuscitar os mortos. Antes de uma alma inteira de um homem ficar comovida, não comoverá o seu próximo. Ele poderá ter algum sucesso com aqueles que estão dispostos a se impressionar, mas os descuidados não serão comovidos. Nós não somos bons instrumentos nas mãos do Espírito se estamos adormecidos. As lágrimas abrem à força uma passagem para as advertências. Já que a totalidade do ser de Cristo precisou ser comovida antes de Lázaro ser ressuscitado, nós também devemos ficar emocionados antes de ganhar uma alma, antes de o Espírito nos usar para chamar os eleitos, antes dele ressuscitar mortos. Os dedos da decadência estão desfiando o bom tecido que antes era usado pela alma de Lázaro. E nenhuma voz pode ordenar de modo eficaz que façam uma pausa, a não ser aquela que ressoa de um coração que transborda. Aquele mau cheiro do qual Marta falou só pode ser transformado nos odores doces da vida grata mediante as lágrimas salgadas do amor infinito. Em nosso caso, é ainda muito mais assim. Devemos sentir se queremos levar outros a sentir. Olhe, minha cara irmã, você que vai para a classe da escola dominical nesta tarde, por ser sua obrigação, você não deve ter essa atitude. Vocês, meus irmãos, que vão pregar ou falar com seus alunos, mas por enquanto estão com apenas um olho acordado, isso não é certo. Seu Senhor era totalmente vivo, totalmente sensível, e vocês devem ser do mesmo jeito. Como vocês poderão esperar ver seu poder exercido em outras pessoas, se vocês não se emocionam? Vocês devem ser vivificados na ternura, assim como ele foi, senão não receberão do seu poder vivificante. Quando estou fraco, então sou forte. Jesus chorou quando ressuscitou Lázaro. Jesus chorou com pleno conhecimento de várias coisas que poderiam ter impedido o seu choro. Vocês provavelmente já pensaram, ao chorar diante do sepulcro de um filho querido, ou da esposa, ou do marido, que estavam errados ao assim proceder. Mas é possível que a situação não seja assim. Nosso Salvador chorou, embora soubesse com certeza que Lázaro estava em segurança. Não sei o que acontecera com a alma de Lázaro durante esse período. Quando as Escrituras silenciam, não me cabe falar. Mas onde quer que estivesse, estaria em perfeita segurança. No entanto, Jesus chorou. Além disso, Jesus sabia que estava para ressuscitar Lázaro. Sua ressurreição estava iminente. Porém, Jesus chorou. Às vezes, as pessoas nos dizem que, se realmente acreditássemos que nossos amigos ressuscitariam e que agora mesmo estão em segurança e felizes, não choraríamos. Por que não? Jesus chorou. Não podemos cair no erro quando seguimos por onde Jesus abre o caminho. Jesus sabia ainda mais que a morte de Lázaro era para a glória de Deus. Ele disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. E mesmo assim, ele chorou. Já não pensamos, por certo, é pecado chorar quando sabemos que essa perda glorificará a Deus? Não é assim, querido. Senão, Jesus não teria chorado em circunstâncias semelhantes. Aprenda a instrução. As lágrimas que nós, em outras circunstâncias, teríamos considerado inadequadas, agora são livremente aceitas no reino da santidade, posto que Jesus chorou. Irmã, você pode chorar, pois Jesus chorou. Ele chorou com pleno conhecimento da felicidade de Lázaro, com plena expectativa da sua ressurreição e com a plena segurança de que Deus foi glorificado até mesmo pela morte de Lázaro. Não podemos condenar, portanto, o que Jesus permite. Jesus chorou, mas não pecou. Não havia uma mínima partícula de mal em qualquer uma das lágrimas do Redentor. Pode ter havido sal, mas não mal. Amados, podemos chorar sem pecado. Não suponho que já tenhamos feito assim, mas é possível. Não é pecado chorar por aqueles que Deus tirou de nós, nem por aqueles que estão sofrendo.
Vou lhes contar porque não havia pecado no choro de Cristo, porque ele chorou na presença do Pai. Quando ele falou na sua tristeza, a primeira palavra era Pai. Ele disse: Pai, eu te agradeço. Se vocês conseguirem chorar de tal maneira que, durante todo o tempo do choro, mantenham a consciência de que Deus é o seu Pai e conseguirem agradecer a Ele, sabendo que estão na sua presença, seu choro não será condenável, mas saudável. Que semelhantes inundações continuem a fluir, pois Jesus chorou e disse: Pai, eu te agradeço. Irmãos, nós pecamos quando rimos ou choramos a revelia de Deus, quando rimos ou choramos sem a consciência de estar na presença de um Deus totalmente bom e maravilhoso. Ficar ausente de Deus é a quintessência do pecado. Quando vocês não conseguem sorrir nem chorar, a não ser mediante o esquecimento de Deus e da sua palavra de santidade, estão cometendo uma ofensa. Mas se conseguirem subir no colo do seu grande Pai e ali encostar sua cabeça, podem ir soluçando sem se poupar, porque aquilo que ele permite, obviamente, não é delito. Jesus chorou, mas ele nunca murmurou. Jesus chorou, mas nunca colocou defeito nas determinações da vontade do seu Pai. Jesus chorou em doce submissão, mas não em amarga rebelião. Acho que aqui temos uma boa instrução, que o Espírito Santo a ensine a nós. Que o Espírito Santo a escreva no coração de cada pessoa que chora. Quando você, Ana, mulher de espírito triste, Eli a acusou, venha ao mestre de Eli, ao grande sumo sacerdote, porque ele não a culpará por suas lágrimas, mas dirá a você que pode chorar, pois ele também chorou. Preciso tratar agora, resumidamente, a minha quarta divisão. Jesus chorou, nisto ele é o nosso consolador. Quero falar com aqueles que estão com o coração pesaroso. Jesus chorou, nisto está a nossa honra. Você chora, meu amigo, você chora em boa companhia, pois Jesus chorou. Que ninguém censure você, para que não somente culpem você, mas culpem também a Jesus. Jesus chorou, nisto está vindicada a nossa filiação. Você diz: posso ser um filho de Deus e ainda continuar chorando? Jesus não era o filho bem amado de Deus, no entanto, ele chorou. A questão se acha em outra direção. Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12:7. Deus tinha um filho impecável, mas não sem tristeza. Tinha um filho que nunca mereceu um único golpe com a vara. Porém, contra aquele filho, a espada foi despertada. Você, ó enlutado, é um membro da respeitável agremiação dos chorosos, da qual Jesus é o digníssimo mestre. Ele é o chefe do clã dos enlutados. Vocês têm o direito de usar o xadrez escocês, pois seu chefe usava o mesmo. Vejam agora a verdadeira simpatia de Cristo pelo seu povo, pois nisto há um grande conforto. Sua compaixão não se acha somente nas palavras, nem somente nas ações, é mais terna do que qualquer uma dessas. Somente o coração dele podia expressar sua terna compaixão, e então era mediante lágrimas abundantes, lágrimas que foram trazidas como o ouro do minério do coração de Cristo, cunhadas nos olhos e então postas em circulação como moeda corrente, sendo que cada uma leva a imagem e inscrição do Rei dos Reis. Jesus é o nosso companheiro de sofrimento, e este deve ser nosso maior consolo. Se tivéssemos um sumo sacerdote que não soubesse o que é sofrer, como nós sofremos, seria uma lástima para nós. Se fugíssemos para ele pedindo refúgio e descobríssemos que ele nunca ficou triste, sofreu, e que por isso ele não poderia nos entender, seria um golpe mortal para qualquer coração partido. Eu vi ontem um filhote de passarinho voar para onde pensava haver uma entrada fácil. Espatifou-se contra um vidro e caiu inconsciente. Fiquei triste e chorei ao vê-lo morto no lado de fora da minha janela. Se eu, na minha tristeza, fugisse para Jesus e ele possuísse uma incapacidade secreta de sentir compaixão, uma incapacidade de me acolher no seu coração, embora essa barreira fosse tão pura como cristal, eu me espatifaria contra ela como aquele passarinho contra a janela e morreria de desespero. Um Jesus que nunca tivesse chorado jamais poderia enxugar minhas lágrimas. Uma tristeza que eu não poderia suportar seria ele não ter comunhão comigo, nem compreender meus ais e aflições. Amados, pensem com quanta bravura nosso Senhor suportou seus desafios. Nisto há confiança. As lágrimas não afogaram a esperança em Deus que o Salvador tinha.
Ele viveu, ele triunfou apesar de toda a sua tristeza, e porque ele vive, nós viveremos também. Ele diz: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele veio, ele chorou, ele venceu. Você e eu temos participação total em Jesus. Compartilhamos com ele as lágrimas dos seus olhos e compartilharemos com ele os diamantes da sua coroa. Se você usar a coroa de espinhos aqui, você usará a coroa de glória depois. Seja consolado também, porque embora ele tenha chorado, ele não chora mais. Nisto o céu já começou aqui embaixo. A morte já não tem domínio sobre ele, em qualquer sentido ou grau. Ele já cessou de chorar. Assim também será conosco, antes de passar muito tempo. Como amo essa promessa, nem haverá mais dor. No céu não há templo, pois ele é só adoração. E também não há hospital, porque ele é todo saúde e amor. O habitante não dirá: estou doente. Anseie pelo tempo em que não haverá mais choro. Assim acontecerá conosco dentro em breve, pois assim aconteceu com Jesus. O Senhor Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Dentro em breve não teremos mais motivo para tristeza e nenhuma possibilidade de sentir mágoa, pois assim como ele é, também seremos nós. Assim como ele é perfeitamente abençoado, nós também seremos bem-aventurados nele. Jesus chorou, mas seu choro acabou. Jesus chorou, mas sua tristeza já é coisa do passado, como também será a nossa dentro em breve. Em quinto e último lugar, Jesus chorou. Nisto ele é nosso exemplo. Nós devemos chorar, pois Jesus chorou. Jesus chorou pelos outros, e mesmo quando chorou no Getsêmani, chorou por causa da miséria, do pecado dos eleitos, que seria colocado sobre ele. Não me consta que Jesus, em alguma ocasião, tenha chorado por si mesmo. Suas lágrimas eram lágrimas de compaixão. Ele era a corporificação daquele mandamento: chorem com os que choram. Quem consegue manter a extensão da sua alma dentro dos limites das suas costelas, por certo tem uma alma bem pequena. Uma alma genuína, uma alma do tipo de Cristo, vive nas almas e nos corpos também de outras pessoas. Uma alma perfeitamente cristã considera o mundo inteiro demasiadamente estreito para ela habitar, porque ela vive e ama, vive amando e ama porque vive. Pensem nas outras pessoas que choram e tenham compaixão dos filhos da aflição. Hoje, quero tocar nas cordas do coração de vocês e levá-los a sentirem compaixão das dores, das agonias daqueles que agora jazem nas enfermarias dos nossos hospitais e das desgraças ainda maiores daqueles que estão definhando pela falta de medicamento e cuidados, que nem sequer conseguem vaga nos hospitais e se desgastam nas enfermidades que não oferecem esperança de cura. Como devem sofrer aqueles que recebem tratamento impróprio e poucos alimentos, e no inverno são afligidos pelo frio. É possível que você e eu nunca soframos tanto quanto eles, mas pelo menos nos lastimamos por causa deles e ficamos de prontidão para socorrê-los segundo as nossas possibilidades. Numa outra questão, nosso Senhor é nosso exemplo. Aprendam dele que nossa indignação contra o mal se mostrará como compaixão pelos pecadores. Ah, meu caro amigo, ouvi você discursando tremendamente contra a embriaguez. Fiquei contente em ouvi-lo. Não existe nada demasiadamente duro nem forte contra aquele vício degradante, mas peço-lhe no fim das suas censuras, chore com o pobre embriagado. Ouvi você, meu outro amigo, falar em prol da Liga da Pureza, contra a prostituição, e você feriu com todas as suas forças os monstros da lascívia. Desejo que você tenha abraço cada vez mais forte nessa obra e fale dessa forma. Mas depois de ter acabado o seu discurso, sente-se e chore, chore. Chore porque tamanha imundície polui homens e mulheres que são seus semelhantes, criados à imagem de Deus. Podem recorrer ao Congresso se quiserem, pedindo legislação contra os vícios, mas em primeiro lugar o próprio Congresso precisa ser corrigido e purificado. Uma inundação de lágrimas diante de Deus, 3 vezes santo, surtirá muito mais efeito do que as mais longas listas de petições aos nossos senadores. Jesus chorou, e suas lágrimas eram armas poderosas contra o pecado e a morte. Você pode se sentir indignado diante dos vagabundos preguiçosos, desocupados, inativos, cuja própria doença é produzida pelo seu próprio vício. Não posso condenar a sua ira virtuosa, porque virtuosa é. Mas se você quiser imitar a Jesus em todas as coisas, não fique só neste lugar. Note, por favor, que não está escrito que Jesus esbravejou simplesmente contra o pecado, mas que Jesus chorou contra os seus efeitos.
que a indignação seja mesclada com compaixão. Não gosto de relâmpagos sem chuva, nem de indignação sem lágrimas. Eu sei que você vai dizer a respeito da falta de economia entre alguns que passam necessidade, a respeito da ausência de sobriedade, da falta de aplicação ao serviço e assim por diante. Reconheço tudo isso com você, reconheça tudo isso com tristeza, meu querido. Repreenda-os com ternura, mas então depois chore. Você verdadeiramente fará bem aos pecadores e bem a você mesmo, e mais bem ainda a melhor das causas, se a compaixão hidratar tudo. Você pode, se quiser, bater o terrível tambor e soar a trombeta de guerra, mas o barulho servirá mais para ensurdecer do que para abrandar. O som do seu choro será ouvido bem no fundo da alma e operará mais maravilhas do que os trovões da censura sem lágrimas. Em último lugar, depois de você ter chorado, imite seu Salvador. Faça alguma coisa. Se o capítulo diante de nós tivesse terminado ao chegar às palavras "Jesus chorou", teria sido um capítulo fraco. Suponhamos que depois de Jesus e os enlutados terem chegado ao sepulcro, tivéssemos lido "Jesus chorou e então foi cuidar dos seus negócios diários". Eu teria recebido pouca consolação no texto. Se o único resultado tivessem sido meras lágrimas, teria ficado muito aquém dos modos usuais do nosso bendito Senhor, do modo como ele agiu enquanto andou neste mundo. Lágrimas, lágrimas. O que elas são por si só? Água salgada. Uma taça inteira delas valeria pouca coisa para qualquer um. Mas, amados, Jesus chorou e depois ordenou: tirem a pedra. Exclamou: Lázaro, venha para fora. Quando Lázaro foi saindo com dificuldade de dentro do sepulcro, Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Alguns entre vocês estão cheios de compaixão, mas espero que tudo isso não acabe em mero sentimento, em lágrimas apenas. Não, deixe esse sentimento atingir todas as coisas: lágrimas, seu bolso, seu tempo, sua vida. Não, se vocês como eu não podem ressuscitar mortos, ainda podem fazer muito sob a ordem do nosso Senhor. Como vimos, quando Lázaro foi saindo com dificuldade de dentro do sepulcro, Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Deixemos que ele ressuscite os mortos, mas façamos tudo o que ele nos ordena. Por isso, vamos chorar, mas também vamos ser generosos, contribuindo com nossas vidas, corações, tempo, dinheiro, pregação, louvor, oração. Vamos pregar fielmente e vamos chorar. E então vamos ver Jesus ressuscitar os mortos. Jesus chorou. Amém.